questãozinha aqui, ó, questãozinha 15 do capítulo 8 do segundo volume do Moisés. Uma chaleira de alumínio contendo água em ebulição a 100 graus Celsius está sobre uma chama. O raio do fundo da chaleira é de 7,5 centímetros e sua espessura é de 2 milímetros. A condutividade térmica do alumínio é de 0,49 caloria por segundo vezes centímetro graus Celsius. A chaleira vaporiza 1 litro de água em 5 minutos. O calor de vaporização da água a 100 graus Celsius é de 540 calorias por grama. Aí ele pergunta: a que temperatura está o fundo da chaleira? Despreze as perdas pelas superfícies laterais. Bom, como é que a gente pode resolver esse exercício aqui? Primeiro eu vou desenhar um esqueminha aqui pra gente saber, né, como é que funciona. Então o que acontece? A gente tem aqui, né, uma panela. Aqui embaixo a gente tem calor, né, que vai subindo aqui do fogo, tá? Aí a gente tem um líquido aqui, que é a água. E ele pergunta qual que é a temperatura aqui embaixo, né? Nessa parte aqui da panela, ele quer saber a temperatura aqui embaixo. Bom, a gente sabe que isso aqui vale 7,5 centímetros, né? 7,5 centímetros. A gente também sabe quanto que vale a espessura, né? Vou desenhar aqui rapidinho, já volto. Então, beleza, desenho aqui, ó, mais ou menos essa parte, esse zoom, né? Eu fiz tipo um zoom dessa parte aqui, ó, da panela, tá? Então a gente consegue ver ali como é que é mais ou menos. A espessura da panela é 2 milímetros. Então, beleza. O que a gente precisa usar aqui? Quais são as nossas ferramentas? Você tem que se recordar que existe uma fórmula que diz que uma parte infinitesimal de quantidade de calor dividido por uma parte infinitesimal de tempo. Isso significa que a potência, entre aspas, né, que um material conduz calor, ela é proporcional a uma quantidade K, uma constante K, que é de cada material, vezes a sua área, ou seja, quanto maior a área, a seção transversal do material, maior passa calor, né? Ou seja, essa passagem de calor é proporcional à área. Ela também é proporcional à variação de temperatura, tá? Vou chamar aqui de TT. E também ela é inversamente proporcional à espessura, né, do material. Ou seja, se ele for muito grosso, é mais difícil para o calor passar. Então vou chamar aqui dx. No nosso caso, a gente pode tirar esses d. Esse d aqui, ó. A gente pode tirar, né? Porque esses valores que eles deu aqui a gente já tem, né? E a gente pode chamar esse t de ΔT, né? Uma variação de temperatura que tem entre os dois meios, né? A parte quente e a parte fria. Perfeito? Beleza. A gente tem, se você olhar aqui no exercício, a gente tem a variação de temperatura, a gente não tem, tá? Nossa resposta vai sair daqui, tá bom? O x, que é a espessura, a gente tem esse aqui, ó, esse 2 milímetros. A área, a gente tem, praticamente já tem também, que a gente tem esse 7,5 aqui centímetros. A constante K, aliás, a gente tem também, ele deu aqui, ó, cadê? Aqui, ó, 0,49. E essa informação aqui de quantidade de calor por tempo, a gente também tem. Só que ela está um pouquinho mascarada. Então, como é que a gente vai ter que achar ela? Ela vem dessa parte aqui do exercício, ó. 1 litro de água evaporiza em 5 minutos. Daqui que a gente vai conseguir achar. Então, beleza. Vou mostrar pra você como é que você faz, ó. A gente sabe que a água aqui, né? Aliás, ele disse que aqui já tá a 100 graus Celsius, já, tá? Então, a gente não vai precisar levar aquela consideração daquela fórmula lá, que é Q é igual a MC ΔT. A gente não precisa, porque isso aqui é do calor latente, ou seja, sem ocorrer mudança de estado. No nosso caso, a temperatura já está a 100 graus Celsius, então isso vai levar em consideração a mudança de estado da água. Tá? Então, como é que funciona? A gente sabe que, pelo exercício, que 1 litro de água evapora em 5 minutos. Perfeito? Quanto de calor eu preciso para evaporar 1 litro de água? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, a quantidade de calor que já está... Não, a quantidade de calor, aliás, que precisa para evaporar 1 litro de água, que já está a 100 graus Celsius, ela pode ser escrita como por essa fórmula, Q mole, tá? É a massa vezes a constante de calor latente da água. O que a gente quer descobrir? Isso aqui a gente quer descobrir. O M a gente tem, porque se 1 litro de água é igual a 1 quilograma, tá?
E o L também a gente tem porque ele deu. Então, beleza, como é que fica? Então, fica Q é igual a 1 kg. Vou escrever como sendo 1000, tá? 10 a terceira. 10 a terceira grama vezes o calor latente da água. Qual que é? Ele deu aqui no exercício também, ó. 540 caloria por grama. Então, vou colocar aqui, ó. 540 caloria por grama. Então, a gente sabe que para evaporar 1 litro de água, a gente vai precisar de 540, 54 vezes 10 a quarta calorias. Beleza. Já tem a quantidade de calor necessária para evaporar 1 litro de água. Só que esse 1 litro de água evapora a cada 5 minutos. Então eu vou colocar assim. 54 vezes 10 a quarta, né? A cada 5 minutos. O que diz essa fórmula? Isso aqui é uma quantidade de calor dividido por um tempo, correto? Que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Quantidade de calor dividido por um tempo. Só que, se você olhar aqui nas constantes, olha aqui, tá em segundo aqui, ó, a unidade. Então a gente tem que transformar para segundo, esses 5 minutos aqui. Então como é que a gente transforma? A gente multiplica por 60, né? Então a gente pode escrever como 54 vezes 10 a quarta, dividido por 5 minutos. 5, aliás, vezes 60, né? 5 minutos. Vou escrever aqui para ficar bonitinha as unidades. 5 minutos vezes 60 segundos a cada minuto. Tá? Aqui é uma caloria que tem aqui em cima. Então o que a gente faz? Ó, minuto, corta com minuto, só sobra segundo, caloria, que é o que a gente queria. Então como é que fica isso aqui? Vai ficar 54 dividido por 5. Vai ficar 54 dividido por 300, né? Vezes 10 a quarta caloria a cada segundo. Beleza. A gente já tem a quantidade de calor, né? A gente já tem, na verdade, a potência, mais ou menos, que a panela precisa ter. Que é esse valor aqui, ó. Isso aqui, aliás. Isso aqui é isso aqui. Perfeito? Então eu vou organizar aqui a informação e já volto com vocês. Então beleza, pessoal, que eu já deixei mais organizadinho aqui pra você. Depois, se você quiser ver a resolução no final. Então como é que fica aqui, ó? A gente achou essa fração aqui, a gente já achou. Tá aqui. Beleza, eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar 54 dividido por 300 vezes 10 a quarta cal por segundo. Isso aqui é igual a essa outra conta, ó. A gente já tem todos os valores, né? Eu vou substituir aqui e já volto com vocês. Então beleza, pessoal, já substituí aqui os valores. Então o que eu fiz, ó? Essa fração a gente tem, essa daqui, perfeito, que a gente achou aqui embaixo, ó. Essa aqui embaixo. Esse K é a constante que ele deu do alumínio e tá aqui no exercício, ó. Beleza. A área, né? A área a gente pode ser escrito como sendo π r ao quadrado e o r ele deu, tá aqui, né? Então eu só substituir aqui, perfeito? O ΔT é o que a gente quer descobrir. E o 2 milímetros é 0,2 centímetros, então eu já coloquei aqui na unidade correta. Aí, a única incógnita que a gente tem é o ΔT. Então eu vou fazer as contas aqui. Então fazendo as contas, como é que fica? Fica como? Ó, se você passar as coisas para um lado e para o outro, vou colocar aqui, vou escrever aqui. Vai ficar 54 vezes 10 a quarta, dividido por 300, né? Vezes esse aqui, ó, esse 0,49 passa para o outro lado, né? Vai ficar 1 sobre 0,49. E já vou também cortar as unidades, né? Ó. Opa, aqui, essa aqui eu esqueci de colocar, mas está em cal por segundo, tá bom? Então vou colocar aqui já. Cal por segundo, né? Isso aqui veio dessa parte aqui, né? Que tá aqui embaixo, ó. Cal por segundo, tá bom? E por que é bom colocar as unidades? Porque depois você sabe se você está acertando ou não o exercício, né? Quer dizer, se você não colocar a unidade, no final você não sabe o que você está achando, né? Então, cal por segundo, tá? Aqui também cal por segundo. E aí, o que acontece? A gente tem 2 cal, né? Ó, esse cal morre com esse cal aqui. Segundo morre com esse segundo, né? Esse centímetro multiplica com esse centímetro, fica centímetro quadrado.
esse centímetro quadrado morre com esse centímetro quadrado, tá? Aqui eu esqueci de colocar um C, aqui é centímetro. Beleza? Então o que vai sobrar no final? Vai sobrar apenas o C, né? Que é o grau Celsius. Então isso significa que a gente está indo para o lado certo, indo para o lugar certo na conta. Então beleza, já colocando aqui as coisas para dividir de novo. Ó, esse carinha aqui passa dividindo para o outro lado. Então como é que vai ficar? 1 sobre π vezes 7,5 ao quadrado, né? E aqui em cima vai aparecer um 0,2 multiplicando. Tudo isso aqui é a variação de temperatura. Beleza? Ah, e esse C aqui, né? Não esquece dele, passa multiplicando para o outro lado. Então, vou encaixar ele aqui, ó. Vezes graus Celsius é igual a variação de temperatura. Então, fazendo as contas aqui, como é que fica? Beleza, fazendo todas essas contas, né? Multiplicando todo mundo aí, vai dar aproximadamente que a variação de temperatura ela é aproximadamente 4,15, né? Então eu vou colocar 4,2, beleza? Aqui, beleza. Beleza, Gabriel. Você achou variação de temperatura, mas não é isso que ele está perguntando. O que ele está perguntando? Ele quer saber a temperatura no fundo da chaleira. Então, beleza. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem que lembrar da teoria. O calor está vindo da onde? Eu vou usar esse desenho aqui que eu fiz aqui, ó, esse desenho esquemático. Se você lembrar, essa aqui é a fonte fria, né? Essa aqui é a fonte, na verdade, a fonte quente. Essa aqui é a fonte fria. Perfeito? Então o calor ele tem que estar fluindo de uma direção. Qual que é a direção que ele flui? O calor flui da fonte quente para a fonte fria, né? Então qual é o caminho dele aqui nesse desenho? Ele está vindo daqui e está subindo até aqui, ó. Então esse é o caminho do calor, tá? O caminho do calor está vindo da fonte quente, né? Do fogo, passando pela panela e sobe até a água e aquece a água. Beleza? Beleza, tranquilo até aqui. Então o que essa variação de temperatura mostra? Ele mostra que, da fórmula, né? Essa variação de temperatura, ela simboliza a diferença, né, entre a fonte quente, né? A variação da fonte quente, aliás. Caramba, me confundi aqui, ó. Essa variação de temperatura é o quê? Ela mostra a variação da temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte... Aliás, escrevi errado aqui, ó. A temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria, tá? Ela mostra a variação dessas duas temperaturas. Não nessa ordem, né? Se você for ver, tem outras fórmulas que tem um sinal de menos aqui, porque o calor está indo ao contrário, né? Enfim. Mas no nosso exercício aqui que a gente está fazendo, isso simboliza a variação de temperatura entre fonte quente e fonte fria. Qual temperatura que a gente já tem? Se você olhar para o exercício, a gente tem a temperatura da água, tá? Isso que vale 100 graus Celsius. Perfeito? Então, se você pensar logicamente, a água tem que estar mais quente que o fogo, correto? A panela não necessariamente tem que estar mais fria do que o fogo, mas a panela no mínimo tem que estar na mesma temperatura do fogo, tá? Se ela estiver mais quente, ela vai absorver calor do fogo, né? Então isso não pode acontecer. Então a gente sabe que a temperatura da água é menor, então a gente sabe que a temperatura da água é menor que a temperatura da panela, tá? É o mínimo, porque senão o calor não estaria fluindo nessa direção, né? O calor não estaria fluindo nessa direção. Se a panela fosse mais quente do que... Aliás, se a água fosse mais quente do que a panela, o calor iria na outra direção. Não pode. Então, beleza. Então, no mínimo, a temperatura da panela tem que ser maior que a temperatura da água, tá? A temperatura da água é 100 graus Celsius, tá? Isso aqui vai ser 100 graus Celsius. Então, se eu fizer essa diferença aqui, ó, temperatura da panela menos a temperatura da água, né? Temperatura da água, água. Isso aqui tem que ser mais ou menos 4,2. Então, se você passar a temperatura da água para o outro lado, né? Pegar isso aqui e passar para o outro lado, você vai ter que a temperatura da panela tem que ser aproximadamente 104,2 graus Celsius. Entendeu? Porque se fosse ao contrário, o calor fluiria ao contrário, né? O calor ele viria da água para a panela. E não é isso que acontece. O calor vai da panela para a água. Então a panela tem que estar mais quente do que a água. E como a gente sabe que a variação de temperatura entre a panela e a água é de 4,2,
a gente consegue também deduzir que a temperatura da panela, lá embaixo da panela, vale 104,2 graus Celsius. Perfeito? É isso então, tentei explicar de uma forma aqui mais ou menos. Não sei se ficou bom, mas enfim. É isso, é nóis. Tamo junto, tamo junto.